Fala pessoal, muito boa noite, iniciando a nossa live semanal. E sempre que a gente inicia a live, a gente inicia com um assunto mais relevante, de mais relevância. E muitos editais já abriram, a gente vem nas últimas lives de forma bastante consistente, falando dos editais mais relevantes que foram abertos nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? Então, a gente vem falando dos editais de forma bem consistente, bem relevante. São editais que aconteceram, tá, gente? Deixa eu só desbloquear aqui, só um minutinho, obrigado. Olha só, então a gente vem falando dos editais de forma bastante consistente nas últimas semanas, editais que vêm sendo abertos, por exemplo, Uniarp, a gente dedicou uma live a falar da Uniarp, da Federal de Uberlândia, dedicamos, Grupo Ânima, que está aberto com 11 campos abertos. Falamos também da Universidade Brasil, falamos da Estácio de Sá. Então nós falamos de todos os editais de grande relevância que abriram nos últimos meses. E que muitos ainda, Unifax, Unimax, Unifage, além da Unicesumar de Corumbá também, que já foram editais que já fizeram o seu processo seletivo, e muitos que ainda vão fazer o seu processo seletivo, como a Federal de Uberlândia, que iniciou as inscrições agora dia 2 de janeiro. Até que dia, Daniel, vão as inscrições para a Federal de Uberlândia? Uberlândia? Isso. Até o dia 21. Até o dia 21, então a gente tem o edital aberto aí do dia 2 até o dia 21 de janeiro, tá? Da Federal de Uberlândia. Nós temos a Universidade Brasil, que ainda vai fazer o seu processo seletivo, tá com vaga, tá com a inscrição ainda aberta. Nós temos a Estácio, que está finalizando a inscrição. Nós temos também o Grupo Ânima, que vai finalizar a inscrição só no dia 28 de janeiro, finalizaria antes. A prova também vai ser no dia 4 de fevereiro, então a gente ganhou mais tempo de inscrição para o Grupo Ânima e também mais tempo de preparação para a prova e de escolha do campus mais adequado. Então, galera, o universo da transferência da obtenção ele não para. A gente está realmente num momento de pico, os editais eles estão acontecendo, as provas estão sendo executadas e a gente tem uma pá de oportunidade. Só que, paralelamente, nós temos outro momento acontecendo. A gente tem um momento, aquelas pessoas que estão chegando nos seus objetivos, que iniciaram seus objetivos no meio de 2023, ou faltando aí 2 meses, 3 meses para 2024, ou até mesmo em cima da hora. Tem alunos que adquirem o MEDS 15, 20 dias antes da prova e a gente dá toda a consultoria e monta um roteiro adequado para aquele aluno, para que ele possa fazer o processo seletivo que está tão próximo. Às vezes ele ficou sabendo agora da existência do MEDS, ele ficou sabendo agora do edital, então a gente tem sim uma orientação para que esse aluno estude. A nossa plataforma ela é extremamente adaptável a isso, o aluno ele consegue se preparar para um edital em curto prazo. Por quê? Porque a plataforma ela tem múltiplos recursos didáticos, entre eles material teórico no formato resumo, dentro do painel de cada aula. Então você pode ir no roteiro de estudo, por exemplo, da UEMS, da Estadual do Mato Grosso do Sul, e seguir só a planilha, só o material teórico no formato resumo, não assistindo às aulas se você não tem tempo, e também focando nos exercícios, tá? Então, hoje a gente vive 2 momentos. A gente vive um momento de quem está chegando no seu objetivo e a gente vive um momento de quem está mirando, quem está flertando com o objetivo que vai acontecer. A nossa próxima janela de editais de transferência e obtenção vai acontecer entre junho e agosto. E por isso eu queria falar um pouco com vocês sobre objetivos. Quais editais vão abrir? Quais editais têm altíssima possibilidade de abrir no meio do ano? Quais editais com certeza vão abrir? E o que você precisa fazer como estudante de medicina do exterior, ou como estudante de medicina do Brasil, ou como portador de diploma? O que você tem que fazer para que você chegue no seu objetivo entre junho e agosto, que é a próxima janela de edital, organizado e preparado? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer, tal qual fizeram os alunos que estão chegando nos processos seletivos agora e estão chegando na aprovação, dentro dos objetivos traçados. Então, você que é estudante de medicina do exterior, o que eu tenho para te falar? Existem 3 pilares que são fundamentais no processo de transferência do exterior para o Brasil. O primeiro pilar é conhecer as faculdades que aceitam alunos do exterior. Esse é o primeiro pilar e ele é muito relevante. Hoje no Brasil, entre públicas e particulares, nós temos em torno de 90 faculdades.
Tá? Quem quiser, galera, só um adendo, já vai enviando as perguntas, porque assim que eu terminar esse início de live, falando um pouco sobre a organização geral do processo de transferência, de editais que vão vir a acontecer, de públicas, principalmente até o meio do ano, manda sua pergunta, eu estou com o Daniel aqui, o Daniel já está fazendo a leitura, já está organizando as perguntas, para um momento que eu terminar de fazer essa explanação aqui sobre o processo de transferência, essa organização geral, a gente inicia, tá? Respondendo as perguntas até realmente que a gente não tenha mais perguntas a responder. Então, olha só, você que é estudante de medicina do exterior, nós temos no MEDS 3 públicos no MEDS. Nós temos o estudante de medicina do exterior, o estudante de medicina Brasil e temos o portador de diploma. O estudante de medicina do exterior, hoje, ele tem em torno de 90 faculdades para ele prestar no Brasil, entre públicas e particulares. Então, o primeiro ponto é você conhecer as faculdades que aceitam transferência do exterior, óbvio. Esse é o primeiro ponto. Conheceu as faculdades que aceitam alunos do exterior, então você já abriu aí um alvo, né, bastante extenso de faculdades, mas você já sabe que existem 90 faculdades que você pode prestar. O segundo pilar do processo de transferência, para o aluno do exterior principalmente, óbvio que se aplica ao aluno do Brasil, se aplica ao portador também, mas para o aluno do exterior, essa é uma escolha que tem que ter mais sabedoria, é você escolher entre essas 90 faculdades quais que vão aproveitar melhor os seus períodos. Isso é fundamental. Você tem que escolher para você dedicar o seu tempo de estudo, dedicar o seu tempo e seu dinheiro, né, relacionado à documentação, dedicar os seus investimentos de solicitar documentação na faculdade, apostilar, traduzir, fazer inscrição, se deslocar para o processo seletivo. A gente pode falar um pouco de valores estimados no processo de transferência também, tá? Numa próxima live ou se chegarem perguntas sobre esse tema. Você tem que saber a faculdade que vale a pena. Para o aluno que está no exterior, a faculdade que com certeza vale a pena é a faculdade que aproveita bem as matérias e também os períodos desse aluno, porque são coisas diferentes. Tem alunos, por exemplo, que estão aí no 8º período e entram no 7º com 5 adaptações. Ótimo. Tem alunos que estão no 8º e entram no 7º com 12 adaptações. Então, o aproveitamento de períodos ele não está dissociado do aproveitamento de matérias. Ele não está dissociado. O aproveitamento de períodos ele é tão importante quanto o aproveitamento de matérias e vice-versa, para que você tenha qualidade na próxima faculdade que você for entrar, qualidade de rotina, qualidade de vida e também tempo seguro para que você possa formar e absorver as matérias. Então, o segundo pilar, primeiro pilar, conhecer as faculdades, o segundo pilar do processo de transferência é você saber as faculdades que vão aproveitar melhor os seus períodos e suas matérias. Esse ponto é fundamental. E o terceiro pilar do processo de transferência para o aluno do exterior é estudar especificamente para cada faculdade, então conhecer o processo seletivo e conhecer também o processo documental da faculdade que você tem interesse. Vou falar sobre documentos hoje também. Então, esses 3 pilares, né? Esses 3 pilares que traz, a gente sabe, um banco com 3, né, com 3 eixos, né? Enfim, ele já gera uma estabilidade. Então, esses 3 pilares muito bem conhecidos e organizados já gera para você uma estabilidade grande no seu processo de transferência. Tá? Então, para o estudante de medicina do exterior, é super importante conhecer as faculdades, conhecendo as faculdades, aquelas que vão trazer o melhor aproveitamento de períodos e de matérias também, obrigado, e conhecer o processo seletivo e o processo documental. Para o estudante de medicina Brasil, o estudante de medicina Brasil, ele tem um refresco, ele tem uma tranquilidade na questão documental. Tem faculdades que não cobram documentação, tem faculdades que cobram documentação, mas de forma geral, a faculdade que cobra muito caro, ela vai cobrar R$50 por documento. E ela vai demorar, a faculdade que demora demais, ela vai demorar 20 dias. Então a documentação, ela é lisa para o estudante de medicina Brasil. Mas o estudante de medicina Brasil, principalmente o estudante que quer transferir para o internato, por exemplo, ele tem que ter ciência se aquela faculdade para a qual ele vai diretamente para o internato. O estudante de medicina Brasil que tem FIES, ele tem que saber se ele vai conseguir transferir o seu FIES ou se ele vai conseguir transferir o seu ProUni. Se a faculdade pública que ele tem interesse é regular. Por quê? Porque o estudante de medicina Brasil, ele tem um maior interesse em transferir em condições
90% do estudante de medicina Brasil, o interesse desse estudante de transferir é transferir para uma faculdade que tenha condições financeiras mais favoráveis do que a faculdade que ele está. Ou seja, ir para uma faculdade pública, ir para uma faculdade com financiamento, ir para uma faculdade, transferir o seu FIES para uma faculdade que tenha um montante de mensalidade menor, para que a dívida futura dele, né, seja apaziguada, ele não entre com juros tão altos, ou tenha financiamento próprio, que também mitigue o financiamento que ele tem na sua faculdade atual. Então, o estudante de medicina Brasil, todas as faculdades o aceitam. Tanto a que aceita alunos do exterior, tanto as que não aceitam. Então, o importante para ele é conhecer as faculdades que o atendem do ponto de vista financeiro de forma adequada. Se a faculdade é pública, se a faculdade é particular com financiamento mais adequado ou uma transferência de FIES mais adequada, indo para um montante inferior de mensalidade, constituindo uma dívida menor. E daí, ele escolhendo as faculdades dentro do perfil financeiro que o atende melhor, é óbvio que o aluno do exterior também tem o mesmo interesse, claro, mas o que move o estudante de medicina Brasil é justamente a mudança para uma faculdade que tenha uma condição financeira mais adequada para ele. Ele conhecendo as faculdades, ele tem, da mesma forma que o estudante de medicina do exterior, ele tem que conhecer o processo seletivo e o processo documental. Ele tem que saber os documentos necessários, porque ele não pode, às vezes, solicitar a documentação muito antes, com o risco dessa documentação se tornar inválida. Então é importante, dentro de cada objetivo que ele tenha, ele solicitar a documentação no momento correto, certo? Assim como também estudar e se preparar para o processo seletivo com bastante antecedência. E, enfim, a organização geral do portador de diploma é muito parecida com a do estudante de medicina do exterior. Por que é muito parecida? Se você é graduado na área da saúde, você tem uma bagagem acadêmica parecida com a do curso de medicina nos primeiros períodos. Normalmente do primeiro ao segundo ou do primeiro ao terceiro, dependendo da afinidade que a sua graduação tem com a graduação em medicina. Então, o primeiro ponto é conhecer as faculdades que têm processo de portabilidade. São muitas, hoje tem mais de 120 faculdades que têm processo de portabilidade, distribuídas em todo o Brasil, tá? E dentre essas faculdades, saber quais vão aproveitar melhor as matérias, quais vão aproveitar melhor a sua bagagem acadêmica, para que você ingresse no período mais avançado possível no processo de portabilidade de diploma. Nós temos alunos aqui no MEDS, principalmente odontólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, que são cursos mais densos, biomedicina, relacionados à medicina, que já entraram no quarto período. Imagina você entrar no quarto período de medicina por portabilidade. Você demorar agora 4 anos e meio para você pegar o seu diploma como médico. Poxa, é sensacional você entrar no quarto período. É muito bom entrar no terceiro período. No segundo período é proforme. O portador de diploma vai entrar no segundo período. Mas se você tiver faculdades que você vai entrar no quarto, no terceiro, é sensacional. Ou você vai formar em 5 anos ou você vai formar em 4 anos e meio. Sobre isso incide a questão financeira, existe a questão temporal. Você já é formado, provavelmente você já é um pouco mais velho e você quer formar mais rápido, já para monetizar, já para iniciar sua especialização em medicina, sua residência. Então esse ponto é fundamental. Conhecer as faculdades que aceitam portabilidade. Dentro desse universo de faculdades que aceitam portabilidade, você conhecer as faculdades que vão te trazer mais benefício no seu aproveitamento de matérias, no seu aproveitamento de períodos. Então isso é muito relevante. Conhecidas as faculdades, estabelecido o seu objetivo para junho e agosto, porque eu falo junho e agosto, que é a nossa próxima janela robusta de editais, ela se concentra entre junho e agosto. Conhecidos os objetivos, você vai conhecer o processo seletivo, para que você possa se preparar com antecedência, e conhecer também o processo documental. O processo documental para o portador, ele também pode ser desafiador. A gente tem portadores de diploma aqui no MEDS, que a gente está mentorando, que a faculdade de origem já fechou. Mas a faculdade de origem, quando fecha, ela tem que estabelecer uma faculdade onde ela possa hospedar os documentos daquele aluno, seja digitalmente ou seja também em arquivo. Tá? Então a gente trabalha também com a verificação desses documentos para o portador de diploma. Então o portador de diploma, normalmente, ele vai precisar dos mesmos documentos que o estudante de medicina precisa, a exceção, obviamente, do atestado de matrícula, já que ele já formou, ele não tem vínculo com a instituição, certo? O vínculo dele é um vínculo documental. Então, o portador de diploma, ele precisa dos documentos, o histórico, os planos de ensino, justamente para quê? Justamente para que ele possa eliminar também períodos e matérias. Tá certo? Então, a gente falou dos 3 públicos principais,
que o MEDS atende, que o MEDS mentora, que o MEDS prepara, que é o estudante de medicina do exterior, é o estudante de medicina Brasil e é o portador de diploma. E o que esperar agora desse público que deseja ingressar numa faculdade de medicina economizando dinheiro, ingressar numa faculdade de medicina economizando tempo? O que esperar desse público agora? Esperar que esse público agora se movimente e tenha antecedência para se preparar para os editais que vão vir de junho a agosto. Porque os editais eles vão vir. A gente tem uma perspectiva muito grande. Por exemplo, o Grupo Estácio, ele vai abrir entre junho e agosto. Aceita alunos do exterior, aceita alunos do Brasil, tem portabilidade de diploma. O Grupo Ânima, muito provavelmente, vai abrir de novo entre junho e agosto. Ele aceita alunos do exterior e alunos do Brasil. Como é que está a sua documentação? Será que está na hora de você solicitar a sua documentação? A Universidade Federal do Acre ela vai abrir agora no primeiro semestre. Ela está com o edital vigente, as inscrições já fecharam, a prova vai acontecer em fevereiro, mas para o ingresso 2024.1. Para o ingresso 2024.2, a Universidade Federal do Acre ela vai ainda abrir o edital. E aí, será que se eu solicitar a documentação agora eu estou seguro? Talvez você não esteja. Você precisa saber como que o edital ele se comporta em relação à solicitação documental, para que você não perca dinheiro, você não perca tempo e você não perca oportunidade. A Universidade Federal do Amazonas está em vias de abrir em qualquer momento. A gente está imaginando que esse processo extra-macro aconteça agora no meio do ano. Existem várias faculdades agora para o meio do ano. O Unicesumar de Corumbá, aqui aproveita melhor as matérias do estudante de medicina do exterior. A Uniarp é uma faculdade que também sempre abre no meio do ano. A Unimax em Indaiatuba, a Unifage em Jaguariúna, todas as faculdades que aproveitam muito bem as matérias. Tá? Nós temos também outras faculdades públicas para abrir no meio do ano, até o meio do ano, como a Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Montes Claros, falei da Federal do Amazonas, a Universidade Federal do Acre para abrir também, a Universidade Federal do Paraná já virando o semestre e abrindo o seu edital novamente. Então a gente tem uma série de editais para abrir. Só no ano de 2023 nós tivemos 1.500 vagas para estudantes de medicina do exterior e uma pá de vaga para o portador de diploma e muitas dessas vagas elas vão se concentrar no meio do ano. Então agora é um momento que tem muita gente chegando no seu objetivo, muita gente chegando e conseguindo o seu objetivo, executando o seu objetivo, e tem muita gente que está começando. Só te falo, não adie o seu início. A gente relaciona muito o início dos estudos com fevereiro. Essa é uma mentalidade mais imatura que a gente tem em relação à preparação. Por quê? Porque nós somos condicionados a iniciar o nosso colégio, o nosso cursinho em fevereiro. Janeiro sempre foi um mês poupado. Galera, mas isso não funciona. Eu, quando passei no processo de transferência, eu comecei a estudar em janeiro. Quando eu passei no processo de residência, eu comecei a estudar em janeiro para uma prova que eu ia fazer em janeiro do outro ano. Ou seja, eu comecei praticamente 13 meses antes a estudar. Janeiro é um mês sensacional para você começar a estudar. É como se você acordasse mais cedo que as outras pessoas. Eu não estou apregoando aquela questão, comece mais cedo, trabalha enquanto os outros dormem. Mas olha só, não é isso. Mas, poxa, dá para você organizar um estudo bacana em janeiro, ter um horário disciplinado de estudo, acordar no horário legal, ver sua série, fazer sua viagem para a praia, conviver com a sua família, enfim, e dá para você encaixar um bom tempo de estudo já planejado para o seu processo de transferência do meio do ano. Então, janeiro é como acordar mais cedo. Certo? Sem todo esse sacrifício, realmente acordar às 5 horas da manhã para estudar, né? Ou para trabalhar, ou para empreender, como essa galera do Instagram aí prega. Não é isso. Mas iniciar a sua preparação em janeiro é como acordar mais cedo. A grande maioria das pessoas acordam 7 horas, você vai estar aí acordando 5h30, 6 horas da manhã para começar seus estudos, nessa analogia, iniciando a sua preparação em janeiro, enquanto a maioria dos alunos não vai começar a sua preparação para transferência e obtenção em janeiro. Vai começar só em fevereiro. Começando só em fevereiro, perdeu oportunidade longa. Janeiro parece ser um mês que não passa, né? Perdeu uma grande oportunidade de conhecer mais as provas que vai fazer, de ler mais conteúdo, de fazer mais exercícios, de fazer mais resumos para serem estudados posteriormente. Então, galera, janeiro é um mês que você que tem interesse em fazer transferência e obtenção, ele é crucial para que você inicie os seus objetivos relacionados à transferência, relacionados à obtenção, ou relacionados ao revalida, relacionados à residência, relacionados a um concurso que você vai fazer. Não deixa para iniciar fevereiro, não fica nesse modelo de pensamento mais infantil que foi realmente nos imputado, né? Desde que a gente
poxa, iniciou a nossa alfabetização, iniciou o nosso maternal, as nossas aulas começam em fevereiro, então janeiro fica um mês como se fosse um mês lúdico. Não, não entra nessa. Inicia sua preparação quanto antes. A gente está iniciando a turma de 2024 agora, tá? O MEDS ele vai ter um reajuste, provavelmente na semana que vem, então os valores ainda estão promocionais, eles estão mais baratos, então vale bastante a pena você se inscrever. Então, galera, eu falei o que eu gostaria muito de falar hoje, que são os pontos principais. Eu não estou finalizando a live, vou abrir para perguntas. Os pontos principais relacionados à organização macro da transferência, porque tudo que eu falei cabe para cada público de forma adequada. Tudo que eu falei para o estudante de medicina do exterior é o que todo estudante de medicina do exterior tem que fazer. Para o portador, para o estudante do Brasil, a mesma coisa. Então, eu falei de uma organização macro. Obviamente, o aluno do MEDS, o mentorado do MEDS, vai ter a sua organização micro, a sua organização individual dentro dos objetivos que a gente vai apontar. Todo mundo que acompanha nossos stories deve observar que eu faço uma mentoria com cada um. Amanhã é dia, amanhã de manhã eu começo as mentorias às 8 horas e termino só na hora do almoço. Eu faço mentoria com um tanto de aluno individual, justamente para traçar meios viáveis de transferência, estratégias executáveis, isso que eu queria falar. E você tem dúvida, o quão beneficiado vão ser esses alunos que vão fazer essa mentoria amanhã, dia 5 de janeiro? Iniciando o ano, a gente já iniciando juntos um objetivo claro para o processo de transferência. Então, galera, e de obtenção, o objetivo agora é se organizar e anteceder, tá, os processos de transferência para que você tenha paz, você tenha tranquilidade, você tenha organização no seu processo de transferência e de obtenção. Vou abrir para algumas perguntas. Daniel, pode me repassar? Olá, pessoal. Tendo boa perguntas. noite, todo mundo. Gustavo, só reforçando a questão do Grupo Ânima, as inscrições, é até o dia 31 de Perfeito, obrigado. janeiro, tá bom? A prova dia 4 de fevereiro. Perfeito. Galera, o Daniel está falando aqui, eu falei erroneamente que as inscrições até dia 28, melhor, as inscrições vão até dia 31 de janeiro, tá? E a prova acontece no dia 4 de fevereiro. Se você for fazer inscrição na Universidade de Potiguar, no Rio Grande do Norte, na Unifax de Salvador, na AGES Jacobina ou na AGES de Irecê, na UniFG Brumado, na UniFG Guanambi, na UAM Moca, capital paulistana, na UAM Piracicaba, na UAM São José dos Campos ou na FASÉ, aqui em Minas Gerais, tem um campo para você colocar o nosso cupom, que é o MEDS. Colocando o nosso cupom, você só tem ganhos com isso. Quais ganhos você tem? 2 grandes ganhos. Você passando no processo e fazendo sua matrícula, você tem o cashback da sua taxa de inscrição de volta. Imediato, fez a matrícula, cashback. Segundo, sendo aluno do MEDS, você tem extensão por 6 meses. Não sendo aluno do MEDS, colocando o cupom, além de você ter o cashback, assim como o aluno do MEDS tem, você ganha uma plataforma do MEDS para que você tenha consultoria, para que você tenha também preparação. Para quê? Para a sua rotina na sua faculdade. Chegou do exterior, mudou de faculdade, você tem um apoio de todas as 44 matérias que o MEDS tem gravadas na sua plataforma, todo o material teórico e os milhares de exercícios para você acompanhar a faculdade com mais qualidade ainda do que você acompanharia. E para isso é só você colocar o cupom MEDS no momento da inscrição, nada mais. Você vai passar no processo, vai fazer sua matrícula e vai ter feito o processo gratuitamente, uma vez que a gente vai fazer o cashback da sua taxa de inscrição. Lembrando que nós também damos assessoria para inscrição, seja aluno e não aluno. Perfeito. Tá? Tiver dúvida. Perfeito. Para o Grupo Ânima, tá certo, galera? Para o Grupo Ânima exclusivamente. Você é aluno, obviamente você tem assessoria para todas as faculdades, inclusive o Grupo Ânima. Você não é aluno, você não fica na mão, tem dúvida em relação a algum documento, tem dúvida em relação à inscrição para o Grupo Ânima, aciona a nossa equipe, a gente vai te colocar em contato com o consultor ou a gente vai fazer a análise da sua documentação para que você possa fazer o processo do Grupo Ânima colocando nosso cupom sob a nossa assessoria. E o WhatsApp está em cada post mesmo lá no Instagram. Perfeito. Gustavo, o Jorge, ele está perguntando se tem previsão para alguma outra faculdade federal. Jorge, eu elenquei aqui algumas faculdades públicas, vamos lá. Vamos falar de primeiro semestre de 2023, que é o que mais interessa para a gente, né, que está aí. As portas já estão abertas no primeiro semestre de 2023. A gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, provavelmente em março. É um processo seletivo que acontece por análise, em 3 fases, processo bem interessante. A gente tem a Unimontes, que também acontece por análise, ambas aceitam alunos do exterior, ambas aceitam portador de diploma, são editais bem democráticos, também faz por análise. A gente tem a possibilidade da Unemat, da Universidade do Mato Grosso, Universidade Estadual do Mato Grosso, também para abrir o seu processo seletivo. Nós temos a possibilidade da Federal da Fronteira do Sul, da Federal do Amazonas, da Federal de Pernambuco,
Tá? Nós temos uma gama de possibilidades de faculdades agora no primeiro semestre. Claro, existem distintos métodos de seleção entre as faculdades. A UFAC, por exemplo, que vai fazer por prova. Nós temos a Universidade Estadual de Roraima, prevista agora também para o primeiro semestre. Nós temos a Federal do Paraná, logo na virada de semestre, também prevista. Tem um tanto de faculdade para realizar processo de transferência agora no primeiro semestre. A gente tem até que ter cautela no número de indicações para os nossos alunos, para que o objetivo ele não se torne intangível, né? Então, a gente tem que ter cautela, tamanho o número de oportunidades que a gente vai ter para os processos seletivos agora no primeiro semestre. Gustavo, a Adriana está perguntando, boa noite, todas as faculdades do Grupo Ânima farão a prova no dia 4? Todas as faculdades, Adriana, você tem que escolher entre uma das faculdades, uma vez que elas pertencem ao mesmo grupo e vão fazer a prova no mesmo dia e na mesma hora. Você vai escolher uma instituição entre os 11 campos. Qualquer dúvida que você tiver, colocando o cupom MEDS no momento da inscrição, a gente te ajuda tanto na inscrição quanto no upload da documentação. A gente te ajuda também a analisar se está faltando algum documento. Caso você seja indeferido, você continua conosco. Enquanto houver demanda em relação a esse processo, a gente te ajuda, tá? A se encaixar nesse processo, a avaliar a documentação. Se for necessário impetrar algum recurso ou alguma análise judicial em relação à sua circunstância, a gente te ajuda em tudo. Inscrição até dia 31, prova dia 4, escolha um campus, seja sábio em escolher seu campus. Dentro dessas instituições do Grupo Ânima tem campos muito concorridos e tem campos menos concorridos. Então, veja qual é o seu objetivo. É aprovação ou é realmente entrar numa instituição, numa localização geográfica mais definida? A Elaine, boa noite, doutor. Hoje, qual é a melhor faculdade que faz prova online e qual é melhor convalida a matéria do exterior? Beleza, Elaine, olha só, hoje no Brasil nós temos, vamos lá, fazer uma conta rápida, 36 faculdades que fazem prova online hoje no Brasil. Dessas 36 faculdades, 14 são do Grupo Ânima, 20 são do Grupo IDOMED, 18 a 20 são do Grupo IDOMED, então vamos deixar esse número de 34 a 36, e 2 são do Grupo Unieduc. Essas 34 a 36 faculdades fazem prova online. Todas essas faculdades, elas são faculdades de grupos muito sérios, com qualidade já atestada. Então, qual a melhor faculdade? É difícil, você vai ter que realmente ver quais os filtros que você tem em relação à escolha de uma boa faculdade para que você determine se aquela faculdade é boa ou não para você. Converse com alunos, pergunte para os alunos como está a estruturação do ciclo clínico e de internato da faculdade. Isso é super importante, é quando o bicho pega realmente para a faculdade, é na organização dos ciclos mais complexos, clínicos e de internato. Então você realmente tem que ver quais são os seus filtros para definir o que é realmente uma boa faculdade para você. Dessas 34 a 36 faculdades, a grande maioria é administrada, na verdade todas são administradas por grupos muito sérios, tá? Então nós temos aí todas as faculdades do Grupo Ânima fazem processo seletivo online, todas as faculdades do Grupo Estácio, que é o Grupo IDOMED, que é quem realmente é a vertical do curso de medicina. O que a gente chama de vertical? O Grupo Estácio, ele é gigante, né? Ele é gigante, ele tem curso até de gastronomia. Ali dentro tem uma vertical, tem como se fosse uma outra empresa que cedia administrativamente todos os cursos de medicina, assim como no Grupo Ânima, essa vertical chama Inspirali. Então são instituições sérias, todas fazem prova online, você vai ter oportunidade de fazer esses processos seletivos entre junho e agosto, você inclusive tem oportunidade, se você tiver a documentação hoje pronta, de fazer o Grupo Ânima, que as inscrições estão até o dia 31, e estão distribuídos em todo o Brasil. A gente tem 2 faculdades do Grupo IDOMED em Rondônia, tá certo? A gente tem 4 do Grupo IDOMED no Ceará. A gente tem 5 faculdades do Grupo Ânima na Bahia. Então, a gente tem em Santa Catarina, a gente tem em São Paulo, a gente tem em Minas. Então, cabe a você realmente escolher a localização geográfica e a instituição que te atende melhor. Tá? Tem instituições que podem estar passando, mesmo sendo do mesmo grupo, por desafios maiores de organização, e outras do mesmo grupo não, já estarem mais consolidadas. Isso varia em relação à qualificação, não qualificação, a abundância de profissionais, de professores naquela determinada região. Então realmente tem que se escolher com sabedoria. O fato é, existem muitas provas online para você fazer, inclusive estando fora do Brasil, tranquilo, não há problema nenhum. Existem dentro dessas 34, 36 faculdades, faculdades com extrema qualidade, então
realmente é escolher, conversar e pesquisar e definir para você, dentro dos seus filtros, o que é uma boa instituição. Gustavo, a Dandara está perguntando, tem possibilidade de mudar de biologia para medicina? Dandara, tem possibilidade sim de mudar de biologia para medicina. Existem faculdades particulares e públicas que consideram ciências biológicas, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, curso afim à medicina. Então, tem editais que você pode prestar, vou te citar alguns para você aqui, a Federal do Amazonas provavelmente você pode prestar, Estácio a gente tem que verificar se você pode prestar. Então existem faculdades que consideram biologia, ciências biológicas, curso afim à medicina, e existem processos, esse processo também é chamado processo de transferência externa, onde como estudante de biologia você pode se inscrever para a medicina e cortar esse caminho, não precisa formar, esperar a portabilidade de diploma para você fazer o processo. Enquanto graduanda, você pode fazer o processo seletivo. E a gente traz toda a mentoria, toda a assessoria para essa circunstância específica, a transferência externa de curso afim para medicina, tá, Dandara? Isso faz parte do nosso trabalho, é um quarto público que vem crescendo muito hoje no MEDS, é o estudante de curso afim que tem interesse de ingressar na faculdade de medicina durante a sua graduação, sem ter que chegar à formatura. E olha só, Dandara, vale muito a pena. Por quê? Se você, por exemplo, já concluiu o terceiro período, quarto período, você já concluiu as matérias que vão ser aproveitadas. Então, se você entrar agora, tendo finalizado o terceiro ou quarto período, até mesmo o segundo período, você vai ter um aproveitamento de matérias igual, idêntico ao que você teria estando formada, né, em biologia. Então não tem necessidade de esperar para você transferir para a medicina se o seu objetivo final for exercer a medicina, a não ser que você queira também exercer a biologia. Certo? Então isso é válido para o aluno de fisioterapia, para o aluno de farmácia, para o aluno de odonto, para o aluno dos 14 cursos de área afim, né, de cursos afins à medicina. Isso é válido, porque quanto mais tempo você transcorre, o tempo passa. Se você não quer exercer o curso no qual você está, isso é comum. Qual o problema disso? Não tem problema algum. Eu tenho colegas que fizeram odonto comigo, que terminaram a faculdade de odonto e voltaram para o cursinho. Ou seja, eles poderiam ter feito essa transferência antes de se formar em odontologia. Não exerce odonto, óbvio que o conhecimento absurdo, né, que foi adquirido, principalmente os que vão para a área de cirurgia, de cabeça e pescoço, mas tenho colegas que foram fazer endócrino depois de fazer odontologia. Aí já não se justifica. Você pode fazer esse processo de transferência antes, tanto uma faculdade pública quanto uma faculdade particular. Tá bom, Dandara? Então existe oportunidade, a gente está preparado para te mentorar, te assessorar e te preparar para essas faculdades que têm essa possibilidade. É a Ana Paula, tem uma dúvida sobre o edital da UMS. Não tenho na minha certidão que sou parda, mas sou. Estudei em escola pública ou no ensino médio. Será que posso concorrer às vagas de negros? Olha só, essa dúvida nós também temos, tá? O edital ele não é claro em relação às questões raciais, tanto de comprovação racial quanto de questões. O que a gente imagina que vai acontecer é o seguinte: você vai se inscrever com um diploma de ensino médio de faculdade pública, como solicitado no edital da UEMS, e no momento que você for aprovada, você vai passar por uma banca de reconhecimento racial. É assim que os concursos funcionam. E você pode ter a sua aprovação indeferida, caso não seja constatado as questões fenotípicas solicitadas pela banca, né? São solicitadas questões fenotípicas, você pode ser indeferido ou você pode ser deferido. Você vai fazer a inscrição com a documentação necessária e se você realmente julgar que você tem as questões fenotípicas solicitadas pela banca, é interessante você verificar um pouco sobre isso, ver vídeos no YouTube sobre isso, porque eu falo, porque a gente não assessora? Não, não é porque a gente não assessora, porque eu acredito que existe uma subjetividade muito grande. Né? No Brasil a gente tem de forma muito heterogênea, todo o padrão fenotípico é extremamente heterogêneo. Então acho interessante você avaliar casos semelhantes ao seu para ver se vale a pena o investimento nesse processo seletivo, né? Se vale a pena você se inscrever em ampla concorrência ou se inscrever por cotas, você avaliando de forma retrospectiva como é feita essa avaliação fenotípica de forma posterior pelas bancas, que é assim que elas fazem. Gustavo, a Elizabeth, ela perguntou. Minha faculdade da Argentina disponibilizou apenas documentos certificando o histórico e declaração de matrícula que fiz. Será que terá algum problema? Olha só, para qual faculdade ela exemplificou Ela ou de forma geral? Forma geral. Qual o nome dela?
Elizabeth. Elizabeth, sua faculdade então liberou só o histórico para você e o atestado de matrícula. Com certeza você vai ter problemas. São dois documentos muito importantes. O histórico é um documento fundamental no processo de transferência, assim como o atestado de matrícula. São os dois documentos principais, os mais importantes. Se eu fosse uma faculdade hoje, fosse solicitar um documento, eu solicitaria o atestado de matrícula. Mas se eu fosse solicitar dois documentos, eu também solicitaria o histórico. Os outros documentos, eles são secundários. Certo? Você tem dois documentos importantes, mas os planos de ensino, a lei de criação, certo? Também são documentos extremamente importantes. Então, os planos de ensino e a lei de criação são dois documentos que eles estão dentro dos 4 documentos mais importantes. Você tem 50% dos documentos mais importantes. A lei de criação, assim como também os planos de ensino, eles fecham esses 4 documentos mais importantes, mas também são importantes e solicitados por muitas bancas o critério de avaliação de ensino, que é aquele documento que fala. Normalmente ele está no histórico, tá? Ele está no rodapé do histórico. Logo abaixo das notas ali, ele fala sobre os critérios de avaliação. Sua faculdade pontua de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100, te conceitua de A a E, certo? Esses são os critérios de avaliação. E outro documento importante é a matriz curricular, que é o documento que mostra o que você estuda do primeiro ao 12º período da sua faculdade. Tá bom? Mesmo que você esteja no 4º período, muitas bancas solicitam esses documentos. Então, eu considero que hoje os documentos que você tem em mãos, eles são insuficientes para a grande maioria dos processos seletivos. E assim, os planos de ensino, eles vão ser solicitados. Se eles não forem solicitados, a UFO não está solicitando os planos de ensino no momento da inscrição. Mas na matrícula, ela vai querer ver o seu plano de ensino de cada matéria, para que ela possa configurar uma convalidação adequada para você. Gustavo, ela respondeu assim, eu tenho também. Porém, para fazer o apostilamento de AIA, eles deram apenas um documento para tudo. Certo, se você tem um documento para tudo, não tem problema. A gente tem que entender um pouquinho que as bancas, por vezes, elas não são formadas por profissionais altamente treinados para avaliar a documentação. Existem alguns formatos documentais que dificultam um pouco para a banca a análise. Então, você pega um calhamaço, provavelmente você tem um calhamaço de documento, né? E a banca vai pegar e, por vezes, ela pode não identificar esses documentos de forma isolada lá dentro. Então é importante você estar preparada, não tem nenhum problema, tá? Você vai ser deferida, você pode até ter que fazer um recurso, mostrar a documentação em algum momento, mas você vai ser deferida. Não importa como o seu documento ele é apresentado, importa que ele exista dentro da data de expedição adequada, dentro da data de validade adequada, e quem estabelece a data de validade não é o seu documento. Quem estabelece a data de validade é a instituição para a qual você vai. A Adriana está perguntando, a OMS tem banca para avaliação racial? Com certeza, todo concurso vai ter uma banca para avaliação racial. Essa é uma questão que é bastante delicada, né? Nós sabemos o quão delicado é esse tema para a gente, né? Para todos nós, quando se trata de cotas ainda, é um sistema que ainda está amadurecendo no Brasil, ele ainda está crescendo, está engatinhando, está ganhando maturidade pela sociedade. Então, com certeza tem uma banca e com certeza tem várias pessoas para analisar, né? É uma questão de alta complexidade. Felipe, a prova do Grupo Ânima foi adiada, não foi? A prova do Grupo Ânima foi adiada, tá? A prova do Grupo Ânima aconteceria dia 14, nós ganhamos aí 20 dias, a prova vai ser dia 4, e as inscrições, principalmente, as inscrições, elas terminam só no dia 31. Então, oportunidade para vocês colocarem o cupom do MEDS, oportunidade para vocês tirarem as dúvidas gratuitamente. Quem vai fazer Grupo Ânima, colocar o cupom com os consultores do MEDS sobre a documentação, a gente fazer o check-in da sua documentação toda, sem ônus nenhum para você, seja você aluno, seja você não aluno, o MEDS vai fazer todo o check da sua documentação. A Josi, a segunda etapa da Unipampa na avaliação das matérias cursadas é rigoroso igual ao FURG? Com certeza, as faculdades do Rio Grande do Sul são muito rigorosas documentalmente, tanto a FURG quanto a Unipampa, mas eu diria que a FURG ela é mais rigorosa em função de pedir praticamente uma questão idêntica entre as duas instituições, em carga horária e também em relação às matérias, né? A Unipampa ela é menos rigorosa, ela tem um percentual de rigor menor, realmente um percentual estabelecido de rigor menor do que a FURG, tá? A Unipampa ela é mais tranquila, mas ainda assim, comparando-se
Brasil, a Unipampa, ela é também rigorosa, é importante ter uma análise documental para ver se vale a pena você investir, para você ir lá para a Uruguaiana, né, fazer o seu processo seletivo. Aí está perguntando, a questão racial sempre estará ligada diretamente ao aluno que estudou a vida toda em uma escola pública ou alguns anos? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Quando existe a cota racial associada à cota relacionada à instituição pública, é comum que eles solicitem que você tenha estudado pelo menos o ensino médio na escola pública, tá? Mas isso não necessariamente é um padrão. Cada edital ele tem que ser avaliado individualmente. Existem editais que correlacionam, existem editais que não correlacionam. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos na live. Segunda-feira agora eu já volto com a mentoria ao vivo com os alunos do MEDS. Toda segunda-feira tem uma mentoria Hot Seat com os alunos do MEDS, onde eu estou aqui aguardando as dúvidas. É bem interessante, às 20 horas, segunda-feira, já estou aqui presente nessa mentoria. A gente pulou aí Natal e Réveillon para dar um respiro para a galera. Então, segunda-feira eu estou de volta. Semana que vem teremos live ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, tá? A gente está pegando o dia que é mais adequado para o estúdio, é mais adequado também para os alunos, os dias que os alunos mais pedem para que a gente faça as lives. E eu quero agradecer a presença de todos. Essa live vai ficar gravada ad eternum. Foi uma live interessante, falar sobre toda a questão de organização de transferência. E eu espero você semana que vem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fique com Deus e até semana que vem.